Quase 2 anos após a explosão dos gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2, que ligava a Rússia com a Alemanha no Mar Báltico, maiores informações agora estão aparecendo, surgindo relatórios das investigações da Alemanha e também da Dinamarca, vem corroborando com desfechos e agora temos novas informações que demonstram que a Polônia ajudou um dos terroristas, um dos mergulhadores ucranianos que foi responsável pela destruição dos gasodutos. Praticamente nesses 2 anos, desde a explosão dos gasodutos, as autoridades da Dinamarca e da Alemanha vêm investigando esse caso misterioso que envolveu essas explosões que interromperam o fluxo de gás russo para toda a Europa pelo Mar Báltico. Acontece que novas informações, novas investigações e relatórios foram divulgados recentemente que demonstram, é claro, o envolvimento da Ucrânia nesta explosão e o governo de Kiev já retirou o seu cavalinho da chuva, falando que não tem nenhuma relação com essas explosões e que provavelmente autores e atores envolvidos nessas explosões foram os únicos responsáveis como lobos solitários desse caso que envolveu sabotagens. A princípio, nas investigações, logo que começaram a ser investigadas esses relatos, as evidências, a Alemanha já havia determinado que essas explosões não teriam sido naturais, mas sim através de sabotadores especializados. Mas como assim sabotadores especializados? Havia ali apenas uma única possibilidade: indivíduos de grandes potências que poderiam ter sido os responsáveis por essas explosões através de missão especial envolvendo, é claro, mergulhadores e equipamentos específicos de mergulho, de sabotagem. Havia até uma suspeita muito grande de que a Rússia estaria por trás. Até eu trouxe algumas questões envolvendo sobre qual que seria o interesse da Rússia em explodir um gasoduto que fluía um produto energético que é a matéria-prima da economia da própria Rússia, da própria Moscou, e que alimentava e que vinha alimentando a guerra na Ucrânia. Qual que seria essa intenção, os objetivos por trás disso? Não teria qualquer cabimento de ser a Rússia explodir ali uma ponte de fluxo de gás energético, fluxo de material energético da própria Rússia para toda a Europa, que dependia exclusivamente do gás russo para diversos setores da economia, da indústria e também da sociedade civil, principalmente em um momento de inverno, onde a exigência do gás era muito alta. Então, esses investigadores começaram a analisar a fundo e constataram que muitos vestígios ficaram presentes nos arredores da região ali da Dinamarca, onde os gasodutos foram explodidos. Então as autoridades foram investigaram, acharam ali produtos com DNA, acharam ali através de localização de GPS, alguns traços de pessoas que passaram pela região. Então eles mensuraram a potência da bomba que explodiu os gasodutos, que foi um explosivo plástico de ao menos 500 quilos que detonou os gasodutos e assim colocou diversas toneladas métricas de gás para a atmosfera. E através de uma ampla investigação das autoridades da Alemanha, ficou evidente que através dos vestígios de DNA de um veleiro de ao menos 15 metros deixado na região, que é o veleiro Andrômeda, e inclusive câmeras de segurança que flagraram pessoas circulando nos momentos ali de embarque e desembarque desse veleiro e por toda a cidade ali nos arredores da Alemanha. Então eles determinaram um indivíduo ucraniano
que um mergulhador ucraniano que fazia parte das forças especiais da Marinha ucraniana estava envolvido nestas explosões dos gasodutos Nord Stream. E é bom deixar bem claro que ele não é o único responsável por essas destruições. É claro que há mais pessoas, só que parece que as investigações não alcançaram essas outras pessoas ou as informações que foram divulgadas até então não demonstraram quem são essas outras pessoas. Muito provavelmente também que essas investigações tentam encontrar esse ucraniano para então buscar novas informações e se chegar ali aos outros envolvidos, outros responsáveis terroristas que destruíram os gasodutos que estavam abastecendo toda a Europa. E os novos relatórios divulgados indicam que a Polônia está diretamente envolvida com esses terroristas, ou melhor, com o terrorista que foi identificado como ucraniano. E esse terrorista, esse mergulhador especial da Ucrânia, foi identificado como Volodymyr Esky, ou seja, é um mergulhador que trabalhou por muito tempo, tem diversos cursos de mergulhador de combate, diversas experiências no manuseio e mistura de gás para atingir uma profundidade muito acima de que mergulhadores poderiam estar atuando. Então ele tem uma ampla experiência de mergulho e também de combate. E é bom deixar bem claro que a Polônia ela não tem relação com as explosões do Nord Stream. Pelo contrário, ela tem ampla participação no encobrimento das provas e também do próprio terrorista, o mergulhador ucraniano Volodymyr. Por quê? Vou explicar mais à frente. Vale lembrar que o governo de Kiev refutou qualquer participação nas explosões do Nord Stream. E é bom deixar bem claro também que uma nota divulgada pelo governo de Varsóvia, da Polônia, também refutou categoricamente qualquer participação nessas explosões. Até porque eles também teriam um benefício do gás russo, mas é claro que estaria aqui retroalimentando a própria guerra contra a Ucrânia. No caso, a vizinha direta da Polônia na região da Europa. Então, o que essas novas informações nos revelam? Primeiro, a participação da Polônia no encobrimento desse terrorista. Segundo, todo o trajeto que esse terrorista mergulhador ucraniano ele percorreu e ele criou para conseguir escapar das autoridades da Alemanha e as autoridades europeias. Tudo começou em maio deste ano, quando o Tribunal da Alemanha, o Tribunal Federal, estava próximo, mas muito próximo, de divulgar o mandado de prisão para o mergulhador ucraniano Volodymyr. Não vamos confundir com Volodymyr Zelensky, tá? Vamos deixar bem claro. Mas o Tribunal Federal da Alemanha estava muito próximo. Então, esse mergulhador, ele saiu da região da Polônia, percorreu toda a região da Europa até chegar ali na Alemanha. Vejam só, né? Ele fez um trajeto direto e quando ele pisou na Alemanha, as autoridades federais, as autoridades policiais foram acionadas, foram, vamos dizer assim, provocadas no sentido de que o inimigo que vocês estão bisbilhotando, investigando, já está aqui no nosso solo, já está aqui na Alemanha. Então vamos agir aí de forma muito rápida e vamos observar os passos que esse indivíduo vai dar aqui na Alemanha. Será que ele vai tentar provocar uma nova explosão? Porque até então ele não era somente um suspeito, ele era praticamente o ator potencial da explosão e não mais o suspeito. Mas até então, quando ele entrou na Alemanha, o tribunal estava muito lento para desenvolver um mandado de prisão. Faltava alguma coisa que a gente não sabe, provavelmente uma prova para elucidar algumas questões que o juiz federal estava querendo dos investigadores, né, do Ministério Público. Então, ele foi até uma região ali muito próxima do Mar Báltico, o Volodymyr, o mergulhador, para se encontrar com a sua família. Então, praticamente, ele fez ali uma viagem turística
de volta ali para os seus familiares, que ele tem parentes ali na Alemanha, se encontrou ali com a sua esposa, teve ali, ficou alguns dias ali dormindo e tal. Então ele decidiu retornar para a Polônia, que fica do lado ali da Alemanha. E quando ele saiu da Alemanha, as autoridades de fronteira já perderam ele de vista. É claro que essa continuidade da investigação e de observação deste criminoso deveria ali ter sido acompanhada até o desfecho final. E também, como se trata de um outro país, a prisão dele somente seria aceita mediante autoridades polonesas. Então a Alemanha ela ficou ali até na sua fronteira e não prosseguiu com a observação e acompanhamento desse indivíduo, do terrorista. Então logo que ele entrou, ele já foi para sua casa na Polônia e passaram ali praticamente um mês. Só em junho deste ano, a Alemanha conseguiu, através do Tribunal Federal, emitir um mandado de prisão para esse criminoso Volodymyr. No entanto, inesperadamente, a Polônia começou a mostrar muitos obstáculos ali, começou a dificultar a presença e os diálogos com as autoridades da Alemanha. E as autoridades estavam desconfiadas de que algo muito ruim poderia acontecer, ou seja, a fuga praticamente do mergulhador ucraniano. No entanto, foi algo muito pior, porque quando em junho o mandado ele foi criado, esse mandado ele tinha como jurisdição toda a Europa, todas aquelas nações que fazem parte da União Europeia. Então, rapidamente, as autoridades munidas do mandado de prisão enviou diretamente para o gabinete central das autoridades federais da Polônia, em que esse indivíduo ele já estava ali com mandado de prisão e que era uma ordem imediata para prendê-lo, inclusive na própria casa onde ele estava naquele momento quando a ordem ela foi dada, essa ordem de prisão. Essas autoridades, os comandantes dessas autoridades policiais da Polônia, pegaram esse mandado e falaram: vamos cumprir imediatamente. Só que não foi assim que aconteceu. Quando esses superiores passaram essas informações, o mandado de prisão para os subordinados, eles pegaram esse mandado de prisão, ficou olhando e falou: pô, a gente vai prender uma pessoa que explodiu um gasoduto energético extremamente importante da Rússia e que alimentava a economia de guerra da Rússia, que está lutando, invadiu um vizinho nosso que tem possibilidade deles também invadirem o nosso território? Não vamos cumprir esse mandado de prisão. Então, ouçam só, o Volodymyr, esse mergulhador ucraniano, esse terrorista, ele foi considerado herói da Europa por esses policiais da Polônia. Resultado, essas autoridades policiais avisaram diretamente o Volodymyr. Volodymyr, então, de imediato comunicou seus familiares, pegou o máximo de dinheiro que ele tinha, tanto no banco quanto na sua própria casa, comida, roupas, colocou tudo num carro e fugiu para a Ucrânia, atravessando facilmente a Ucrânia porque ele é um ucraniano. Então, nesse meio tempo, o que as autoridades polonesas deveriam ter feito? Primeiramente, bloquear todas as contas bancárias, acessos econômicos financeiros deste mergulhador ucraniano. Segundo, permitir que as autoridades da Alemanha entrassem ali naquele condado onde o Volodymyr estava morando e também ajudar ou auxiliar, pelo menos complementar ali a ordem de prisão emitida pelo Tribunal Federal da Alemanha, que tem jurisprudência em toda a Europa por ser um membro da União Europeia. Mas foi tudo ao contrário. Então, desde o início, a Polônia ela já apresentou um pouco de resistência a essa ordem, essa investigação de um mergulhador ucraniano que estaria, ou melhor, está envolvido na explosão dos gasodutos, porque ele foi considerado pelas autoridades polonesas como um herói da Europa, por ter explodido e
colocado praticamente uma faca no coração do setor energético da Rússia, que alimenta a sua máquina de guerra contra a Ucrânia. Espero que tenham gostado dessa análise. Novas informações provavelmente vão surgir desse caso dos Nord Stream e eu vou trazer aqui exclusivamente para vocês com detalhes de todo esse histórico, o desfecho e muitas novas informações dessa investigação que vai dar muito pano para manga e que muito provavelmente vamos descobrir novos indícios de novas participações de autoridades e até mesmo, quem sabe, governos de grandes nações. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir e compartilhar o vídeo para não perder nenhum conteúdo aqui no canal. E é claro, obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.